Meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Hoje é aquela reunião de esclarecer dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode pedir um papelzinho a Silvia na livraria e fazer uma perguntinha e depois o Luiz encarrega trazer aqui para a mesa. Nós já temos uma pergunta aqui, duas, tá? Então vamos nos preparar com a prece, pedindo a Deus, rogando a assistência dos bons amigos espirituais que nos auxiliem, para que nós tenhamos bastante atenção nas informações que vão ser passadas para nós, dentro da doutrina dos Espíritos, as informações que nós trabalhamos, o entendimento segundo essas informações, do conhecimento que vamos adquirindo dessa doutrina, para trabalharmos a nossa responsabilidade como espíritos encarnados, de agirmos, ter a nossa ação sempre no sentido do bem, fazer o melhor que nós pudermos fazer. Deus sabe que nós não temos condição de fazer o máximo, nem sermos perfeitos ainda, por isso somos espíritos encarnados num planeta de prova e expiação. Mas temos obrigação e responsabilidade de nos esforçarmos para trabalhar o melhor, fazer o possível para que possamos trabalhar no sentimento do bem, a ação do bem, em torno de nós, para com nossos amigos, para com todos que de nós se aproximem, e ter um sentimento valoroso no sentido de receber também a assistência dos bons amigos espirituais. Que a paz, a misericórdia e a luz de Deus nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Graças nos damos que assim seja. Então vamos ouvir nossa irmã Sueli, que vai responder as perguntas. Só tem essa aí. Essa de hoje. Uma boa tarde para todos nós, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade aí de estudo. Tem aqui a pergunta: venho em busca de respostas. Como reconhecer um Deus justo quando ele só nos dá sofrimento? Exemplo: perco parente em tragédia, 12 de dezembro de 2011, fico doente gravemente, os filhos que ficaram só me dão desgosto. Eu é que deveria morrer, não meus queridos. Deus é justo? Me responde, por favor. Conciliar Deus com aquilo que nós consideramos injusto na nossa vida é muito complicado, né? Porque o nosso poder de julgamento é muito precário. A gente não sabe julgar. Nós entendemos a morte como uma punição, como um castigo, como uma desgraça, e não é isso, né? A morte, ela é uma consequência natural da vida. A única coisa, a única certeza que uma mãe tem ao receber o seu bebezinho, dando luz a ele, é que um dia ele parte. Essa é a única certeza, mais nenhuma. Ela tem sonhos, aspirações, desejos para aquele bebê que está chegando, para aquele filho muito querido, que o amor de mãe, quando ele existe, é incondicional, né? Ela ama o filho incondicionalmente. Quando não existe, né, aí a gente vê essas tragédias acontecendo aí de mãe abandonando o filho, esses horrores, né? Mas quando o amor de mãe existe, e quando ele não existe, a gente tem explicação na doutrina espírita, já falamos sobre isso. Então, quando esse amor existe, ele é incondicional. É um amor que só mesmo o exemplo que Jesus veio dar a todos aqui na Terra. Então, nós experimentamos esse amor incondicional por alguém na presença, na pessoa dos nossos filhos. E é esse amor que nós temos que desenvolver por todas as pessoas. E a gente vai ensaiando esse tipo de amor com os nossos filhos queridos. Então nós nascemos, temos um ciclo de vida aí para viver, nós vamos passar um tempo aí na matéria, tempo esse que foi mais ou menos esquematizado pelas necessidades kármicas que essa alma traz para o mundo. O espírito, quando reencarna, ele faz uma escolha de provações e expiações para ele passar aqui na Terra.
mas ele traz, portanto, aqueles desígnios, aquelas atividades fundamentais para desenvolver a sua vida na Terra naquele tempo. Mas não existe destino. Nós temos livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio funciona, mesmo trazendo esses desígnios, na escolha das provas que nós fazemos quando encarnamos. Então, determinamos ali, escolhemos a família que vamos nascer, né, a profissão que vamos ter, a família que aqui vamos formar, né? Então, a gente já reencarna com algumas coisas escolhidas por nós e que vamos colocar em prática aqui nesse mundo. Agora, qual vai ser o nosso procedimento, a nossa ação, as nossas escolhas diante daquela escolha maior que fizemos, aí vai depender da gente. Como nós vamos viver na nossa família, como nós vamos vivenciar as nossas atividades profissionais, isso tudo vai fazer parte da escolha que vamos fazendo aqui no mundo. Escolhemos uma profissão e o que vamos fazer com essa profissão que escolhemos vai depender da nossa atividade aqui no mundo. Isso não vem escrito. Então, ninguém vem para o mundo para tirar a vida de ninguém, ninguém vem para o mundo para não dar certo, não existe essa possibilidade. Quando reencarnamos, trazemos um plano, da mesma maneira que quando a gente viaja, a gente traça um plano para viajar. O hotel que vamos ficar, a cidade que vamos conhecer. Agora, qual vai ser a nossa conduta nesse hotel que vamos ficar, nessas cidades que vamos conhecer? Qual vai ser a nossa conduta ali? Vai depender da gente. Isso não está escrito, vai depender da gente. Está escrito no nosso plano como nós fomos. Agora, se alguém nos faz alguma coisa nesse hotel em que estamos hospedados, nessa cidade em que estamos conhecendo, aí a ação que nós vamos ter, a consequência disso tudo vai depender da nossa escolha, da atividade que nós tivermos, da nossa ação diante disso tudo. Então, não é um destino, nós não temos destinos traçados. Então, quando nós escolhemos essas provas, nós escolhemos as provas que melhor nos ofereçam condições de resgatarmos o nosso passado. Nós estamos num planeta de provação e expiação, por isso que nesse capítulo que nós estamos desenvolvendo às terças-feiras, que é felicidade e infelicidade relativas, a questão foi essa, logo que inicia esse capítulo, né? Se há possibilidade de sermos felizes aqui na Terra. E eles respondem que não, porque a Terra é um planeta de provação e expiação, mas cabe ao homem agir de forma tal que pode ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, fazendo bom uso do livre-arbítrio, né, tendo controle das próprias emoções, tendo controle da própria vida, isso aí facilita a nossa vida na Terra. Vai nos dando a oportunidade de compreender melhor o mundo, né, que nós estamos vivendo. Então, nós trazemos para a Terra provações e expiações. As expiações são aquelas dores do resgate, é o pagamento das dívidas. Quem contrai uma dívida sabe que tem que pagar. Então, às vezes, esse pagamento é doloroso. Não é? Se formos pensar numa dívida real, como nós entendemos, né? A gente pegou um empréstimo, seja com alguém, ou seja num banco, numa instituição financeira, seja o que for. Nós sabemos que vamos ter que pagar, isso não pode ficar assim, né? Então, nós temos um prazo para pagar, foi parcelado, a gente tem que dar conta. Muitas vezes é doloroso para a pessoa pagar aquilo ali, já que o orçamento mensal dela não estava dando para as despesas que ela estava tendo. Então, ela teve que pagar um empréstimo. Bom, se não estava dando para ela cumprir com as obrigações mensais, mais difícil vai ser ela cumprir com as obrigações mensais e mais um dinheiro para pagar aquele empréstimo que ela pegou. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer um serãozinho,
vai ter que fazer alguma atividade paralela ao seu trabalho para que ela possa ganhar um pouquinho mais para pagar. Então, é doloroso? Muitas vezes a pessoa fica sem dormir, não pode comer direito, porque está trabalhando, fazendo um serão para poder pagar o que deve e tal. Na Terra, quando o Espírito traz para cá expiações, é doloroso para ele também passar por essas dificuldades, essas dores e esses sofrimentos, para que ele possa resgatar um passado, pagar uma dívida do passado. Ah, mas eu vou pagar a dívida que não é minha? Não foi eu que vivi no passado. Bom, não foi essa personalidade que tem hoje. Não é? Eu, Sueli, a minha personalidade hoje, Sueli, eu estou resgatando, pagando dívidas, com certeza, de atos indignos e ilícitos que a minha individualidade e não a minha personalidade, Sueli, cometeu em vidas passadas. Porque em vidas passadas era a própria individualidade de hoje com outra personalidade. A individualidade que viveu a vida passada, as vidas passadas, está hoje aqui. Só que com outra personalidade, com outro nome. Mas é a mesma individualidade, é a mesma alma. Só o vaso que está diferente, só o templo material que mudou. Assim como uma Coca-Cola, que a gente tira da garrafa de Coca-Cola, passa para uma garrafa de Fanta, tira da garrafa de Fanta, passa para uma garrafa de Guaraná, ela não deixa de ser Coca-Cola, ela continua sendo a Coca-Cola. Embora ela esteja numa garrafa de Fanta, numa garrafa de Guaraná, ela continua sendo Coca-Cola. Então, essa garrafa de Fanta, essa garrafa de Guaraná, são os vários corpos diferentes, os vários recipientes diferentes que o espírito se utiliza para vivenciar suas experiências numa matéria, num plano material, para ele poder operar sua caminhada, fazer sua evolução, né? Caminhar e se aperfeiçoar. Então, depende disso. Quer dizer, a gente não pode pensar, mas não fui eu que fiz o erro. Foi, com outra personalidade. Foi essa individualidade que, ao desencarnar, segue para a dimensão dos espíritos, porque a personalidade morre. Então, a Sueli vai morrer. O que não vai morrer é a individualidade que ocupa essa personalidade Sueli. Essa não vai morrer, a individualidade vai se desprender, esse corpo vai morrer, essa personalidade acaba, não é? Realmente morre, e essa individualidade entra na dimensão dos espíritos, levando a aparência perispiritual desse corpo que hoje eu tenho, mas não vai ser ele, é apenas uma aparência, digamos que a roupa da alma, que vai mudar quando eu reencarnar. Vai pegar uma outra aparência, numa outra personalidade. Então, isso tudo é perecível, só não é o espírito, a individualidade. Então, o espírito que cometeu infrações em várias personalidades no passado, ele vai ter que pagar por isso. Não é porque eu moro aqui em Nova Friburgo, cometo um crime, um delito aqui, mudo de país, vou até para outro continente, faço uma cirurgia plástica e mudo a minha aparência, que eu vou deixar de dever, que eu vou deixar de ser criminosa. Enquanto eu não pagar pelo crime que eu cometi, eu não estarei livre, não só da justiça humana, quanto da divina. Então, a vida que nós fazemos aqui nesse mundo, ela é a escolha que fizemos quando reencarnamos. O nosso livre-arbítrio já funcionou ali. Então, nós fazemos essa escolha de provas, escolhendo aquelas provas que melhor podem nos ajudar a pagar nossas dívidas. Aí, quando a gente chega aqui no mundo, que a gente vê o que acontece, vê as benesses do mundo, vê a influenciação da matéria, nós não temos, assim, a lembrança exata das provas
que escolhemos, nós temos a bênção do esquecimento, para que cada um tenha realmente a oportunidade de recomeçar, porque se nós ficarmos com a consciência das nossas atividades em outra personalidade, nós temos dificuldade de desenvolver nessa. Nós vamos ficar atrelados ao que fizemos no passado, muitas vezes envergonhados com o que fizemos, com ódio das pessoas que nos prejudicaram. Isso tudo vai impedir que a gente desenvolva. Então, Deus nos dá a oportunidade de uma outra encarnação, trazendo uma personalidade nova, novas oportunidades, agora trazendo aquele mapa kármico. Não é a escolha que fizemos para desenvolver a nossa nova personalidade aqui na Terra. E assim vai. Então, dentro disso aí, muitas vezes tem incluído aí a perda de pessoas amadas, né, doenças, dores, sofrimentos. Isso tudo está dentro do quadro de provações e expiações que nós pedimos, que nós escolhemos ao reencarnar. Na fase evolutiva em que nós nos encontramos, raramente uma alma não tem condição de escolher. Nós estamos com um desenvolvimento intelectual muito bom nesse nível que a Terra se encontra. Não somos espíritos malévolos, nem totalmente ignorantes. Ignoramos muitas coisas das leis divinas, mas já entendemos quando o espírito está na erraticidade, que ele está fora da influência da matéria, ele sabe muito bem o que ele fez aqui, o que ele deveria ter feito para melhor se conduzir, ele sabe os erros que cometeu, e ele vê a felicidade dos justos e ele também quer, não por inveja, não, por apenas querer estar bem também. Então, o que ele faz? Ele faz aquela escolha para ele sofrer algumas coisas, para ele poder resgatar o seu passado. Aí entra muitas vezes aquela questão das pessoas que não compreendem bem essa questão, falarem assim, é por isso aí que eu reclamo do espiritismo. Por que a pessoa tem que sofrer para aprender? Não, ela não tem que sofrer para aprender. O sofrimento é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Uma vez contraída a dívida, a gente tem que pagar. Ninguém é obrigado a fazer dívida. Ninguém é obrigado a isso. Não é? Aquela pessoa que tem consciência do quanto ela recebe, né, do valor que ela recebe, e ela tem consciência de que ela não pode gastar mais do que ela recebe, ela não vai contrair dívida a menos que surja um problema, mas aí é outra história. Isso é a minoria. A maioria gasta mais do que ganha. Não administra bem o seu dinheiro. É um mordomo infiel a si mesmo. Porque mordomo é aquele que administra. Todos nós somos mordomos de Deus. Porque Deus nos empresta coisas nesse mundo para a gente administrar. Quando a gente administra mal, e a maior de todas é a vida que Ele nos dá, quando a gente administra mal essa vida, nós temos que pagar por isso. Não é? Então, em uma escala pequenininha, dando o exemplo da despesa diária de uma família, da despesa mensal de uma família, a família que administra bem os seus bens, que é um mordomo fiel a si mesmo, né, os seus próprios bens, faz as continhas. Bem, eu ganho X, eu não posso gastar mais do que isso. Então, eu tenho que administrar bem, eu tenho que fazer um plano bom, quanto que eu preciso gastar para alimento, para aluguel, para isso, para aquilo, fazer uma planilha direitinho. Se ela administrar bem, ela não vai contrair dívidas, não vai. Ah, eu preciso comprar isso. Bom, esse mês não dá, vamos deixar para mês que vem, senão a gente vai ficar devendo. Comprar com cheque pré não dá, é dívida que está começando a contrair. Então, não vamos fazer isso. Quer dizer, assim que a gente precisa fazer com a nossa vida de verdade, a vida do espírito. Nós não podemos contrair dívidas para que a gente depois tenha que pagar. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a nossa reflexão diária, trilhar bonitinho o trilho da obediência ali, para a gente ficar naquele controle, para que a gente não
faça dívidas. Aí, as privações, as dores e sofrimentos são apenas para nos impulsionar a descobrir coisas boas, a evoluir, a nos aperfeiçoar, a desenvolver a nossa inteligência. Senão, nós estaríamos lá na Idade da Pedra ainda acomodados a uma situação. Então, todas as vezes que a gente está acomodado demais, vem uma coisinha para balançar nossas estruturas, para a gente despertar. Senão a gente fica ali, né, vendo a banda passar e não vamos fazer nada pela nossa vida. Então, coisas nos acontecem para forçar o nosso desenvolvimento material, intelectual e moral. Lógico, a vida é isso aí. Tanto que as paixões, elas não são nocivas, a gente já passou por isso. Só quando a gente perde o controle delas, o domínio delas. Aí, quando elas nos dominam, a gente faz tudo que não deve. Então, essa questão aqui, ó, como reconhecer um Deus justo quando Ele só nos dá sofrimentos? Olha, Deus não dá sofrimento a ninguém. Essa é uma das grandes vantagens do Espiritismo, que é devolver Deus ao coração dos homens. Quando nós entendemos que a dor e o sofrimento são resultados do mau uso do livre-arbítrio, nós isentamos Deus dessa responsabilidade. Deus não manda sofrimento para ninguém. Assim como nós, na condição de pai e mãe, não mandamos sofrimento para os nossos filhos. Pelo contrário, a gente tenta minimizar o máximo possível a dor dos nossos filhos, o sofrimento que eles estão passando. Agora, da mesma maneira, como quando os nossos filhos estão doentes, nós não podemos passar pela doença por eles, nós não podemos arrancar a doença deles e passar para a gente. O que nós podemos fazer é acalentar, consolar, tratar, cuidar, né, para que aquele filho fique bom, dando carinho, dando amor, dando assistência. Isso é que Deus faz conosco. Essa dor e esse sofrimento que a gente acha que Ele nos manda, não foi mandado por Ele. Isso é o resultado da escolha que fizemos ao reencarnar. Aí entra, às vezes, aquela questão: como que eu posso ter sido tão burro para escolher dor e sofrimento para a minha vida? Que essa pergunta eu ouço sempre de pessoas que, às vezes, conversam comigo. Como que pode eu ter escolhido isso para a minha vida? Pois é. Só que a nossa visão de mundo é diferente quando estamos nele e fora dele. Quando estamos na erraticidade, nós estamos na eternidade, não conta tempo. Lá não existe tempo, não existe dia nem noite, nem um ano de 2012, 2011, não existe isso. O espírito fora da matéria, ele está na dimensão dos espíritos, ele está na eternidade. Não existe tempo contado na eternidade. Os tempos pertencem aos mundos materiais e não à eternidade. Então, quando ele está na eternidade, ele vê a felicidade dos justos e fica sabendo por quê. Porque ele está mais feliz do que eu, porque ele cumpriu com as suas obrigações, ele não explorou ninguém, ele fez só o bem. Então ele vai compreendendo isso. Aí ele fala: então o que eu tenho que fazer para também entrar numa condição dessa de felicidade? Bem, você tem que resgatar o mal que você fez. Você tem que se reajustar com as pessoas que você explorou. Você tem que pagar com a própria dor, com o próprio sofrimento, o sofrimento que você fez a alguém. Aí vem as doenças kármicas. Então, se hoje eu explorei alguém, eu fiz o mal a alguém, digamos que eu tenha matado alguém, vamos pensar nisso, eu dei um tiro no coração de alguém e matei essa pessoa numa vida passada. Bom, isso não fica impune. Eu posso ter passado impune pela justiça dos homens, posso ter sido inocentado por um bom advogado, ter perdido, né, assim, a oportunidade de pagar pela minha dívida ali no mundo, né, sendo inocentado e vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo ali que eu fiz, na hora que eu atirei no coração de alguém,
essa pessoa perdeu a vida, eu lesei de morte o órgão vital dela. Mas eu fiz a mesma lesão no meu. Só que não foi no meu órgão físico. Foi no órgão correspondente, no perispírito, que eu vou levar para a dimensão dos espíritos. Aquela roupa do espírito. A carne vai para a terra, ser transformada. E o espírito leva aquele fluido perispiritual, que é chamado de perispírito, que faz a ligação do espírito com o corpo, esse vai com o espírito. É uma matéria semimaterial, quer dizer, é matéria, mas não é tão essenciada quanto a alma e nem tão grosseira quanto a matéria. Esse vai comigo. Então, nesse corpo espiritual, com o qual somos vistos no mundo, né? Se um espírito aparecer para a gente vai visualizar o espírito do jeito que ele era aqui na Terra, porque ele está revestido daquele perispírito com a aparência do corpo que tinha. Mas ele não é tangível, ele é fluídico, né? Se a gente for dar a mão, tá vendo? Ele então ali, se der a mão passa, ele não tem matéria agregada, né? Como nós temos. Pode o espírito fazer uma condensação tão forte de fluidos e se tornar tangível, mas é muito raro isso. Mas pode ocorrer. Normalmente são aparições voláteis, passam por nós, né? A gente pode ver um espírito igualzinho que ele era e a gente se dirigir a ele e ele passar pelo nosso corpo, porque não há agregação de matéria ali. Então, nesse caso, quando a pessoa lesou aquele órgão material e a pessoa perdeu a vida material ali, a mesma lesão foi feita no órgão correspondente no perispírito, no coração. Aquilo ficou ali marcado. Ele leva aquilo com ele, né, aquele corpo, quando ele desencarnar. Ao reencarnar, antes disso, muito antes disso, ele vai fazer no período de erraticidade, o que é isso? É o período entre uma encarnação e outra, em que o espírito vive fora da matéria, ele vive na dimensão dos espíritos, ele vai fazendo uma reflexão da vida que ele teve, de outras vidas que ele também teve em outros corpos, né, com outras personalidades. Aí ele começa a ver as coisas erradas que fez, as coisas certas que fez. Aí ele vai, com certeza, visualizar esse crime que ele cometeu, tirando a vida de alguém. Aí ele vai verificar no seu corpo espiritual que tem uma marca no coração dele. Que aquele coração fluídico, não é? Presente no perispírito, que não é órgão, é apenas uma repercussão, né? Uma aparência do órgão. Então ele vai ver que ali ele cometeu aquele crime, que ele fez aquela lesão. E dependendo, às vezes, da situação do espírito, ele sente dores ali. Dores imaginárias, porque ele não tem mais corpo, ele não tem nervos mais para acionar corpo, para sentir dor, não é? Mas aquilo está impresso no campo, no arquivo mental dele. Então ele sabe que aquilo ali é algo que ele tem a resgatar. Aí o que ele faz? Com a orientação dos espíritos, ele sabe que ele vai escolher, num determinado tempo da próxima encarnação dele, ele vai ter que resgatar aquilo ali que ele fez. Então, ele vai reencarnar, aquela lesão que ele traz no perispírito, ele vai imprimi-la no corpo físico próximo que ele vai ter, aquilo ali vai ficar marcado ali. Aí pode acontecer uma série de coisas para ele resgatar aquele passado. Ele pode ser vítima de de uma bala perdida, que pode vir a alvejá-lo no mesmo local, fazendo que ele resgate o que ele fez na outra vida. Por isso que a gente fala que bala perdida não é perdida coisa nenhuma, ela tem nome e endereço. Não é porque a pessoa está passando na rua, 10, 15 estão ali no mesmo lugar, só um. A bala encontra só aquela criatura, por quê? Por quê? Aí a gente começa a questionar Deus, né? Que Deus é esse? Então a gente tem que entender que não foi Deus que mandou aquela bala aleatoriamente para matar ninguém, nem foi Deus que mandou.
foi a própria imperfeição do homem, a imoralidade do homem aqui, que deu oportunidade para que aquela pessoa pudesse fazer aquele resgate. Como pode também essa pessoa sofrer um acidente de trânsito e vir a ter uma lesão exatamente no coração e tirar a vida dela, num acidente de trânsito, como ela pode também desenvolver uma doença cardíaca ali, em determinado tempo, que vai fazer que ela resgate naquele órgão que ela lesou o outro que morreu, o que ela faça o reajuste dela, ela vai sofrer o mesmo que ela fez a outra pessoa sofrer. Então, como a gente viu nesses exemplos que a gente deu, ninguém foi mandado para fazer esse reajuste, mandado fazer um crime, cometer um crime para que a pessoa pudesse pagar. Não. Num caso, foi uma bala perdida, que a pessoa que desfechou essa bala vai responder pela atitude que tomou, mas não diretamente com aquela pessoa, que nem conhecia. O outro foi um acidente de trânsito e o outro foi uma doença. Quer dizer, para que essa alma resgatasse esse passado dela aqui, essa dor que ela fez alguém sofrer, ninguém é responsabilizado. O acidente causado por uma falha mecânica do carro, que a pessoa não teve culpa, aconteceu naquele momento, né? Aquela bala que não estava endereçada conscientemente aquela pessoa, como aquela que chega e atira, como ele fez no passado, era uma bala que saiu não sei de onde e alcançou essa pessoa. Quer dizer, não se pode responsabilizar diretamente alguém por isso. E a doença, né? Que também, às vezes, uma pessoa cuida da saúde, faz tudo o que tem que fazer, não tem perfil para ter um infarto, não tem. Né? Uma pessoa, às vezes, tem saúde, não tem colesterol alto, não tem doença, não tem pressão alta, não tem nada, e de repente sofre um infarto. E não tem nada que justifique aquilo. Quantas vezes a gente presencia isso acontecer? Então, são resgates de outras vidas. Num determinado momento, aquela pessoa é alcançada por uma oportunidade de redenção. Então, não foi Deus que mandou essa dor nem esse sofrimento. Deus deu a oportunidade da vida e a oportunidade da escolha das provas para que essa alma encarnada numa nova personalidade pudesse resgatar o seu passado. Então, Deus não manda sofrimento para ninguém. Com a reencarnação, com esse esclarecimento da escolha das provas e da reencarnação, da pluralidade das existências, o Espiritismo devolve Deus ao coração dos homens quando isenta Deus dessas coisas. Deus não manda dor nem sofrimento para ninguém. A dor e o sofrimento são consequências do mau uso do livre-arbítrio nessa vida, que são as causas atuais ou causas anteriores. São causas que nós provocamos em outras vidas. Então, continuando aqui, ó, perco parentes em tragédia de 2011. Fico doente gravemente. Olha, a perda de entes queridos não é castigo de Deus. A morte é uma consequência da vida. Aquele espírito, quando o espírito faz uma escolha de provas, ele escolhe o gênero de morte que ele vai ter. Nós não vamos viver para sempre, graças a Deus. Imagina se a gente não morresse, se a gente fosse viver para sempre. Com todos os nossos defeitos e preconceitos perpetuados aí na vida da gente. Quem assistiu à espera de um milagre não tem medo da morte. Aquilo que é triste, quando ele passou aquele poder para aquele outro, que era aquele soldado, aquele agente penitenciário, e que ele então passou a ter o poder dele e não morria, e o ratinho também recebeu, então ficou ele, o rato, para sempre vivo. Ele viu todos os seus amores partirem, todos os seus afetos irem embora, e ele não morria. E ele sempre só. Isso seria realmente uma dor inimaginável. E não a morte. A morte não existe como nós a entendemos. A morte é apenas uma passagem para a dimensão dos espíritos. Morre o corpo, mas a individualidade, que é a alma, permanece
dando continuidade à vida que é imortal. O homem morre, a alma não. Como falamos aqui algumas vezes, que as pessoas falam, mas está lá na Bíblia, o homem só morre uma vez, graças a Deus eu nunca vi ninguém levantar do caixão para depois morrer de novo. Né? Morre aquela pessoa, aquele corpo, morre uma vez só. Graças a Deus, vai para debaixo da terra. O corpo e a alma se liberta e vai para a dimensão. Dá continuidade à sua vida. Então ela não morre nunca. O homem só morre uma vez. A personalidade e a alma não morre nunca. Então não é castigo, perda de pessoas amadas, não é castigo de Deus. É lógico que nós gostaríamos de não ter que ver os nossos amores, os nossos afetos partirem. Mas aí teríamos que também partir cedo. Quando eu fui a um velório de um parente, lá estava a sogra, que ao contrário, né, do que se diz de sogra, ela era amada por todos, sempre foi. Os genros adoravam ela. E era o enterro de um dos genros. O outro já tinha ido. Então, ela falou, minha filha, quando eu fui abraçar ela já estava com 92 anos. Minha filha, eu não aguento mais ver os meus afetos partirem. As pessoas que eu amo partirem, eu não aguento mais isso. Eu falei, aguenta? Esse é o preço que a senhora está pagando por viver 92 anos. Porque quem morre cedo não vê os outros partirem. Quem morre cedo é chorado pelos outros. Agora, quem quer morrer? Alguém aqui quer? Ninguém quer. Então, se não quer, primeiro, não quer ficar velho. Deus me livre da velhice, se eu não quero. Bom, quem não quer ficar velho tem que morrer cedo. Porque é o ciclo da vida. E não vamos botar a culpa no tempo, hein? Tempo não tem culpa disso. O tempo não é responsável pelo nosso envelhecimento. O tempo não tem culpa de nada. A gente fala, o tempo passou para você e para você nada. Que tempo? Não. Se o tempo fosse o responsável pelo nosso envelhecimento, todos envelheceriam igualmente. Né? E a gente vê pessoas com 30 anos tão envelhecidas e outros com 50 bem jovens. Mas todos viveram no mesmo tempo. Agora, tiveram vidas diferentes, atividades diferentes. Né? Então, usaram diferentes as suas escolhas. Aí sim, aquele que não se importa, né? Que não liga, aquele pode envelhecer mais rápido. Né? Aquele que se cuida mais um pouco pode retardar o seu envelhecimento. Aquele que cuida um pouquinho mais da alimentação pode retardar o seu envelhecimento. Então, nem o tempo é culpado disso. Vamos isentar o tempo também dessa responsabilidade de envelhecer alguém. Né? O ideal seria, todo mundo fala isso, né, que mãe e pai não deveriam ver seus filhos passarem para a dimensão dos espíritos antes dele. Pela ordem natural das coisas, deveria ser assim. Sempre os pais partirem antes, os filhos sepultarem os corpos de seus pais e permanecerem aqui. Mas a gente sabe que não é assim, porque a vida, a duração, a durabilidade de uma vida depende da escolha que esse espírito fez com as suas provas. Às vezes ele vem para a Terra porque ele tirou a vida dele numa outra oportunidade que ele teve de viver, ele se suicidou, faltando tempo para ele viver naquela vida lá. Então ele tem que reencarnar, e ele muitas vezes não é a única forma de pagamento de dívida, não. Essa, tá? Nem sempre é assim, mas pode acontecer de uma alma escolher viver pouco tempo na matéria para resgatar aquele tempo que ela tirou dela mesma quando ela se suicidou em outra vida. Então, nasce o baby lá e ele vai viver um tempo, às vezes 3, 4 anos, vem uma doença inexplicável e o leva embora. Aí, como se explica isso? Uma vida tão curta, né? Deus não podia prever isso? Claro que sim, mas Deus não mandou ninguém morrer com 4 anos, não.
Ele que fez a escolha de resgatar aquele tempo que faltou para ele, que ele tirou dele naquela vida, ele quis se dar agora. Aí ele vem, vive o tempo que ele deveria ter vivido na outra, volta para a dimensão dos espíritos, com essa dívida paga, aí sim ele vai preparar uma encarnação nova para ele vai reencarnar e viver aí dezenas de anos procurando evoluir. Então não cabe, não é, aos pais decidir isso. Deus não castiga nenhum pai ou mãe tirando a vida do seu filho aqui na terra. Isso não é castigo. Os nossos filhos são almas em evolução como nós, que temporariamente estão na matéria resgatando o seu passado, como nós também estamos. E normalmente a família é que é o principal resgate dessa alma. Quando às vezes existem problemas seríssimos entre pais e filhos, entre irmãos, problemas que não existem às vezes com os amigos, mas é porque é no núcleo familiar que essas almas se encontram para fazer o resgate de dívidas passadas. Até porque, na condição de mãe e filho, segundo os espíritos, uma das últimas apelações para desfazer rancores pesados, ódios pesados de outras vidas, por causa do amor de mãe ser incondicional. Então é uma das últimas apelações da espiritualidade para que os espíritos se reajustem, vindo como mãe e filho, nem tanto quanto pai, porque apesar do pai sempre amar muito o seu filho, o amor de mãe, ele tem um quê a mais, ela gera, ela alimenta, ela pare, ela vivencia 9 meses com ele sem conhecer, amando já incondicionalmente. Não é tanto que, às vezes, é uma frase que as mães falam, mas isso é inconsciente. Quando a gente pergunta, o que você prefere, menino ou menina? Aí ela fala assim, qualquer um tá bom, contanto que venha com saúde. A gente ouve muito isso, né? Mas e se não vier com saúde? Ela vai jogar fora? Claro que não. Né? Então é uma frase instintiva, mas não é o que ela sente no coração. Porque esteja como estiver aquele filho, ela vai amar sempre. Porque não importa a aparência, não importa se estiver faltando uma perna ou um braço, ela ama incondicionalmente aquele serzinho que ela está recebendo ali. E isso já começou lá na gestação, lá naquele início, né? A educação começa ali. Uma vez perguntaram a Pestalozzi, uma jovem mãe, que o seu filhinho estava com, acho que 1 ano e 2 meses, parece. Aí ela foi perguntar para ele quando que ela teria que começar a educá-lo. Aí ela perguntou para ele, ele falou assim, quantos anos tem? Aí ela falou assim, 1 ano e 2 meses. Ele falou, a senhora está 9 meses atrasada. Né? Porque, quer dizer, 9 meses não, 1 ano e 2 meses mais 9 meses atrasado. Porque desde a hora que aquele bebezinho já está ali, já precisa ser educado. Porque ele já recebe as impressões, ele recebe o que... Ele vê o mundo através da mãe, ele sente através da mãe. Então já tem que se preocupar com essa parte aí, com essa educação de pensar bem, de ter bons sentimentos, bons pensamentos, para que ele possa receber só isso, né? Porque já é uma viagem complicada para a alma vir para o mundo. Não é fácil, não. É uma viagem que ele faz a escolha das provas e não sabe se ele vai dar conta aqui. Ele vai ter que trabalhar muito para dar conta do que ele determinou para ele mesmo. Então, quando morrem os nossos afetos, quando morrem pessoas nas tragédias, não é castigo de Deus, chegou o momento daquela pessoa. Se não houvesse a tragédia, ela morreria de outra forma. A tragédia é apenas uma explicação para aquela morte. Foi uma escolha daquela alma morrer de uma forma trágica. O gênero de morte, a alma escolhe. Até porque se ela tirou a vida de alguém, ou se ela teve parcela de responsabilidade
na vida de alguém que morreu tragicamente, ela quer resgatar isso sentindo a mesma coisa, porque é assim mesmo. É com o espinho na carne que a gente dá valor à dor do outro, né? É o que Paulo dizia, né? Só quando espeta na nossa carne que a gente sente o tamanho da dor que o outro sentiu quando espetou na carne dele. Então, a vida é uma oportunidade valiosa da alma resgatar o seu passado. Então, se ela escolher uma forma trágica de morrer, que forma pode ser essa? Que gênero de morte pode ser esse? Né? É um gênero trágico. Então, ela pode morrer num acidente de trânsito tragicamente, uma marquise caindo em cima da cabeça dela, aquele prédio que desabou lá, que matou algumas pessoas, e a maior prova de quando não tem que morrer, não morre, é aquelas pessoas que não foram trabalhar naquele dia, não foram para o curso naquele dia. 3, um teve sono, dormiu, olha, o outro foi levar a avózinha para o médico, e o outro deu carona naquele que viria a ser o seu patrão. 3 motivos, né? Então não tinha que ir, não foi. E quem tinha que ir ficou lá. Quem tinha que ir entrou na última hora para morrer. Não é? Quando houve aquela tragédia aqui de Friburgo, que aquele prédiozinho desabou lá na rua São Clemente, lá na Olaria, acho que foi São Clemente, né, nessa rua? São Roque, isso. Uma família não morreu lá. Aí não quis ficar, lógico, que ninguém vai ficar num prédio desabando. Foi para São Geraldo. Morreu 2 dias depois na tragédia. Morreu lá. Quer dizer, tinha que ainda passar aquele susto todo para depois morrer soterrado lá 2 dias depois. E acho que 2, sei lá, não sei. Eu fico perdida nessa questão de tempo aí. Foi dia 11, aconteceu lá, e dia 12. E dia 12 lá, um dia. Então, olha só. São coisas que Deus não cria para nós. Nós escolhemos e a própria vida nos dá a oportunidade da gente poder resgatar isso aí. Então, fico doente gravemente. Doenças, quando nós não procuramos por ela nessa vida, ela é resgate de outra vida, doença kármica. Aquela pessoa que fuma uma vida inteira, nunca teve nada, fumou a vida inteira, mas cada cigarro que botou para dentro destruiu alvéolos pulmonares valiosos para a sua vida. Mas a gente tem bastante, né? É igual neurônio, né? Nós temos tantos neurônios quantas galáxias tem no universo. Mas um copo de cerveja destrói muitos neurônios. Um copinho de cerveja. Imagina quantos neurônios a gente destrói numa festa que a gente vai bebendo 2, 3, 4 copinhos de cerveja. Mas não tem problema não. Nós temos neurônios para viver 600 anos, se a gente pudesse. Então nós nunca vamos acabar com eles. Nós nunca vamos acabar com os nossos neurônios. O que a gente acaba é com as ligações entre eles que causam demências. Aí a gente fica meio doido, né? Perturbado, fica falando bobagem. Mas acabar com os neurônios, a gente acaba com as sinapses. Agora, com eles a gente não acaba. E é assim os alvéolos pulmonares. Tem bastante também. Então pode uma pessoa, às vezes, fumar uma vida inteira e não ter um probleminha, não ter nada. Não ter uma falta de ar. Pelo contrário, ter até um pulmão muito bom. Mas cada alvéolo que ela destruiu, ela marcou no perispírito dela. A correspondência do pulmão no corpo espiritual está lá. Cada destruição se apagando os alvéolos do corpo espiritual. Aí, o que ocorre? Ela vai reencarnar, vai trazer aquela lesão do perispírito, ela imprimir no corpo físico que ela vai ter. Aí, num determinado momento, aí é lá um câncer no pulmão. Né? A minha sogra morreu bem jovem ainda, com câncer no pulmão, que o médico não entendeu. Ele falou, esse tipo de câncer é de quem fumou muito, muito mesmo. É característica de quem destruiu o pulmão com cigarro, com fumo. E ela nunca botou um cigarro na boca, nunca. Então, quer dizer, isso é explicado pelas lesões que a gente faz a um corpo físico numa outra vida. Ela trouxe, quer dizer, num determinado momento a doença apareceu, porque ela lesou em outra vida. Isso é uma hipótese, isso é uma possibilidade, não é regra, tá? Mas acontece isso.
Em vidas a gente faz lesões que depois a gente tem que resgatar. Então, a doença grave não é mandada por Deus também não. Assim como nenhum pai vai fazer vai injetar um veneno num filho para ele ter uma doença, um vírus para ele ter uma doença, de jeito nenhum. Se um pai não faz isso com o filho, como é que Deus vai fazer? Deus é pai, bondoso, misericordioso, quer nos ajudar sempre. Então, todas essas dores, todos esses sofrimentos, né? Eu não deveria morrer antes dos meus entes queridos? Não deveria, porque não morreu porque não deveria. Porque tem que passar por isso, né? Porque a dor da perda é grande, é muito grande. Eu sempre brinco com meus filhos e falo com eles que eu gostaria de partir antes deles. Lógico, a gente tem vontade, mas não sabe se isso vai ser possível, porque depende da escolha das provas que nós fizemos e que eles também fizeram. Mas se for o caso, e eles estiverem fazendo a minha vigília, saibam que nesse item eu estarei muito feliz. Poderei não estar tão feliz porque ninguém quer ir. A gente quer sempre ficar porque a gente acha que tem muita coisa para fazer. Mas pelo menos saber que não sou eu que estou chorando a morte dele já vai me deixar muito feliz. Então isso deveria ser assim, mas infelizmente não é. Nem sempre, né? Então a dor da perda é uma das nossas expiações e provações nesse mundo. É uma dor que nós temos que passar, por isso uns vão antes dos outros. Não só para dar oportunidade de resgate àqueles que aqui ficam, como porque terminou o tempo daquela pessoa que partiu. Terminou o tempo dela. Da mesma maneira que a gente não pode se desesperar nem chorar quando termina o tempo de um presidiário no presídio e ele vai ser solto, da mesma maneira que a gente comemora isso, não estamos achando que devemos comemorar a partida dos nossos afetos da terra, mas compreender como uma libertação da sua encarnação atual e ter certeza que não morreu. Então, a dor da perda nunca, mas nunca pode ser maior que a certeza do reencontro. Ninguém perde seus afetos, fica temporariamente sem eles. E aí, num determinado momento, quando chegar a nossa hora, nós vamos nos reencontrar. Isso é fato. Ah, mas e se já tiver encarnado? Não tem problema. A individualidade é a mesma, só mudou a personalidade. Na emancipação do sono, quando eu me emancipo pelo sono, eu não sou Sueli, não. Eu sou uma individualidade, um espírito, que está com essa aparência. Mas isso é temporário. E os espíritos não são reconhecidos uns pelos outros pela personalidade que eles têm, sim pela individualidade que são. Então não vamos ter nenhuma dúvida quanto a isso. Os nossos afetos não se separam de nós nunca. Eles nos visitam, eles se aproximam de nós e vêm comemorar as nossas datas, os nossos momentos. Eu me lembro que quando eu não convivi muito com a minha sogra, ela morreu muito cedo, antes de eu me casar, 2 meses antes, mas eu a conheci. Quando eu fiz 25 anos de casada, eu acordei pela manhã, estava me dirigindo ao banheiro, aí eu senti uma coisa muito boa, como se tivesse um véu me encostando assim. Igual quando a gente enfia a mão dentro de um armário que vem aquela teinha daquelas aranhinhas que fica lá dentro, que mexe na mão da gente, assim que dá uma raiva danada, que eu não sei de onde que aquilo surge. A gente limpa tudo, da manhã tem uma teinha lá com a aranhinha desse tamanhozinho, aí agruda assim na mão. Eu senti uma coisa assim, me envolver. Igual um tecido muito leve, né? Me envolvendo. Nesse momento exato, ela veio no meu pensamento. Eu não lembrei apenas dela, eu a vi no meu pensamento. Quer dizer, ali eu tive a certeza que ela foi me dar um abraço pela data, né? Quer dizer, isso e tantas outras coisas, tantos outros fenômenos muito mais ostensivos, acontecem dia a dia, minuto a minuto na nossa vida, porque eles estão junto de nós. Nós não podemos vê-los, mas eles nos veem.
e nos sentem, e nós também os sentimos muitas vezes. Né? Às vezes passa um tempinho, né? A pessoa já desencarnou já há algum tempo, a gente não está nem pensando. De repente, a gente pensa muito naquela pessoa e dá uma saudade e a gente até chora. É a aproximação desse evento que vem nos visitar, igual que a gente vai visitar uma outra pessoa, um amigo. Né? Então, eles estão sempre junto de nós. Quer dizer, a gente não pode encarar a morte como castigo, como sofrimento. Não. É uma dor. É uma dor, né? Não deixa de ser. É uma dor, saudade enorme. Porque nós não estamos preparados para perder ninguém que a gente ama. Né? Nem ninguém. A gente não... Mesmo aquela pessoa, né? A gente não está preparado. A minha tia, quando eu cheguei lá no prédio que ela mora no Rio, ela me falou, aquele porteiro que trabalhava aqui morreu. Olha, toda vez que eu chego lá, parece que eu estou vendo ele lá, me dá assim uma saudade dele. Eu não tinha contato nenhum, ele era porteiro do prédio, mas ele era um homem tão simpático. E jovem, né? Jovem, bonitão ainda. Ele era muito novo. Então ele vinha, abria o portão para mim, ainda brincava comigo, falava assim, ó, essa vaguinha aí eu fiquei guardando para a senhora, porque eu achei que a senhora ia chegar. Guardou nada, ele nem sabia que eu ia, era brincadeira dele, que eu às vezes achava uma vaga na frente do prédio, ele falava, ó, eu que guardei, hein? Uma pessoa agradável, toda vez que eu chego lá eu sinto saudade dele. Quer dizer, isso é normal, né? A gente sentir saudade das pessoas que partiram, a gente chorar as pessoas que partiram, isso é normal. O que a gente não pode é ter revolta e entender sempre que a morte não é um castigo. Isso, quando a gente pensa isso, a gente faz aquela pessoa que partiu sofrer. Porque eles sabem que eles estão vivos e não estão sofrendo como a gente imagina, né? Então, não vamos pensar assim que eu possa ter auxiliado um pouquinho a essa pessoa não pensar dessa maneira, que Deus mandou sofrimento para ela, que Deus deu a perda de pessoas para ela sofrer e que ela está com doença grave. Olha, a gente agradece sempre a Deus a oportunidade da gente poder estar nessa vida aqui e vivenciar as nossas provações e expiações e pede muita força para passar pelas dificuldades. Porque esse é um dos mais importantes sofrimentos na Terra, a perda de entes queridos. Nenhum sofrimento é mais lícito do que esse, diante dos espíritos. Principalmente perdas de filhos, né? É uma dor inimaginável. Mas os espíritos são muito auxiliados, que estão indo, e aqueles que ficam também. E não vamos encarar isso como castigo e punição de Deus, porque não é, né? Nós chegamos aqui, eu fiquei toda a vida naquela ali, né? Mas aqui tem uma assim, tatuagem no espiritismo é considerada como um pecado? Não, porque seria pecado? Uma tatuagem é uma marca no corpo, né? Nós não estamos danificando o corpo, arrancando pedaço dele, né? Nada disso, é uma marca que se faz, né? Nada de... Agora, lógico que é um sofrimento que às vezes a pessoa se impõe, é um masoquismo, né? A pessoa está ali sofrendo aquelas agulhas ali e vai ficar com aquilo ali para sempre. Tem que pensar antes de fazer. Mas nada, o espiritismo não tem nada a ver com isso, não considera pecado nenhum, não é lesão no corpo, nada disso, não tem. É apenas uma marca que a gente faz. Né? Mas nada que vá causar sofrimentos, nem nada disso. Causa sofrimento na hora que faz, que dizem que é uma dor horrorosa. Eu já quis fazer uma patinha de cachorro no meu pé. Meus filhos falaram que me internam no hospício, né? Então, realmente, pois é. Um deles falou que vai trazer uma camisolinha toda estampadinha de cachorrinho assim, aquela camisolinha que tem assim aquelas manguinhas compridas, que ele vai mandar eu enfiar a mão ali e dar um abracinho, que ele vai amarrar atrás, né? Que ele diz que eu sou pirada com o negócio de cachorro. Então, realmente, olha, que a gente continue estudando o espiritismo e vendo que é uma grande bênção na nossa vida. Também, né? Não é bom demais? Pois é. Aí eu falo, naquele Globo Repórter que teve aquele dia de pessoas que cuidam de cães, né? Eu ainda falei assim, olha, meu sonho de consumo seria eu ter um espaço assim muito grande, um lugar bem grande que eu pudesse também socorrer todos.
E quando eu chegasse em casa, que viesse aqueles 30, 40 cães correndo para cima de mim, eu ia adorar. Meu filho brinca, falou, pode deixar. Quando você chegar aqui em casa, eu vou ficar pulando assim, ó, e balançando assim para você. Falei, é bobo mesmo, né? Mas olha só, que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, permitindo que a gente esclareça nossas dúvidas, não só nessa reunião como qualquer outra, e sempre estudando o Espiritismo, porque nos dá uma paz bem maior do que aquela que a gente sente, ou até a falta dela, né? Por achar que tudo é castigo de Deus e tudo pode acabar. Nada nesse mundo acaba, nada é destruído, né? Tudo se transforma. Lavoisier descobriu isso aí e a gente tem certeza, porque Deus é soberanamente justo e bom, né? Então não vai destruir o ser mais importante da criação, que somos nós. Então, com certeza, nós estamos de passagem nessa terra, temos um ciclo para viver, vamos viver e vamos, num determinado momento, graças a Deus, partir daqui, porque esse planeta é de provação e expiação. Se a gente fizer tudo direitinho, quem sabe a gente merece um planeta um pouquinho melhor, né? Muita paz para todos.